today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, voltando aqui para a nossa videoaula a respeito de composição de movimentos. Nessa terceira parte eu quero falar com vocês a respeito da composição de movimento no movimento circular, beleza? Nós levamos em consideração nas videoaulas anteriores, tanto na primeira quanto na segunda parte, os movimentos que podem acontecer em uma dimensão e em duas dimensões, né? Lógico, levando em consideração a velocidade relativa que o objeto vai possuir, no caso considerado foi um barco. Agora nós vamos considerar essa composição de movimento dentro do movimento circular. Para a gente fazer esse estudo, levando em consideração essa composição de movimento no movimento circular, nós vamos considerar a roda de uma bicicleta, né? Essa roda de bicicleta ela vai possuir uma determinada velocidade V, e nós vamos considerar que essa roda ela está girando sem sofrer nenhum tipo de escorregamento. Tá? Então eu vou considerar aqui uma roda de bicicleta que vai ter uma determinada velocidade V e que essa roda não está escorregando, ela está girando normalmente sem nenhum escorregamento nem nada. Para a gente fazer os nossos estudos, o que a gente tem que considerar? Eu vou ter que considerar o seguinte, que essa roda de bicicleta ela vai ter duas velocidades de rotação, duas velocidades em relação ao solo. Tá? Essa roda ela vai ter uma velocidade de rotação, que é a velocidade que ela apresenta girando em torno do eixo dela, certo? Além dessa velocidade de rotação, que é a velocidade que ela apresenta em torno do próprio eixo, ela vai apresentar uma velocidade de translação, que é o que faz essa roda de bicicleta andar para frente. Então, além do movimento de rotação em torno do próprio eixo, eu estou considerando que essa bicicleta, por exemplo, está andando para frente com uma determinada velocidade V. Então, para a gente poder analisar a velocidade resultante que essa roda vai ter, já que eu estou levando em consideração que ela tem duas velocidades, ou seja, se ela tem duas velocidades, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a composição dos movimentos dessa roda. Eu posso fazer a composição dessas duas velocidades que a roda apresenta, a de rotação e a de translação. Para fazer isso, o que eu vou considerar? Eu vou considerar 3 pontos nessa roda. Tá? Não vou considerar esse quarto ponto aqui não, porque esse quarto ponto é igual ao meu segundo ponto. A única coisa que vai mudar é a direção da velocidade resultante, mas aí eu mostro para vocês, tá? Então eu vou levar em consideração 3 pontos distintos, em 3 situações diferentes, a velocidade no ponto 1, a velocidade no ponto 2 e a velocidade no ponto 3, tá bom? Pessoal, então vamos aqui então para a nossa primeira situação, que é o objeto, que é um ponto P na posição 1. Para a gente determinar a velocidade do ponto P na posição 1, o que eu vou fazer? Eu vou levar em consideração, eu vou identificar primeiro os diferentes movimentos que essa roda vai apresentar. Então essa roda ela apresenta um movimento de rotação em torno do próprio eixo e apresenta também um movimento de translação. Então eu vou representar aqui nessa roda duas velocidades. A velocidade PC, que representa a velocidade do ponto P em relação ao centro da roda. E aqui eu tenho uma velocidade CS. Essa velocidade CS, ela representa a velocidade do centro da roda em relação ao solo. Então eu estou fazendo uma composição de movimentos. Estou considerando a velocidade do ponto P em relação ao centro da roda, e eu estou considerando essa velocidade CS como sendo a velocidade que esse centro da roda apresenta em relação ao solo. Ou seja, essa velocidade CS corresponde à velocidade de translação da roda. Tá? Então, além dessa velocidade PC e da velocidade VCS, eu vou ter também uma velocidade resultante, que é a velocidade efetiva que essa roda vai apresentar. Essa velocidade resultante, ela vai ser dada por quem? Pela soma
das duas velocidades, já que a velocidade VPC e a velocidade VCS têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então a minha velocidade resultante, ela vai ser simplesmente a soma das duas velocidades. Simplesmente isso. Tá bom? Então se a gente quer determinar a velocidade resultante de um ponto que esteja na parte de cima da roda, na parte mais alta da roda, essa velocidade resultante vai ser dada pela soma da velocidade de rotação, que é a velocidade VPC, mais a velocidade de translação. Se a gente considerando, lógico, que a velocidade de translação é igual à velocidade de rotação, essa minha velocidade resultante, ela passa a ser o quê? A 2 vezes a velocidade da bicicleta. Então a nossa velocidade resultante em um ponto na parte de cima da roda da bicicleta equivale a 2 vezes a velocidade de translação da bicicleta, ou seja, a velocidade que essa bicicleta apresenta, tá bom? Na segunda situação, pessoal, na situação 2, né, eu vou considerar agora o meu ponto 2 aqui, ou seja, eu estou considerando um ponto 2 que esteja na lateral da roda. Então, para isso, o que eu tenho aqui? Tangente à trajetória, eu tenho a minha velocidade de rotação da roda, né? Que é a velocidade do ponto C em relação ao centro da roda, está aqui representado na cor laranja. Aqui na cor verde eu tenho a velocidade CS, que é a velocidade do centro da roda em relação ao solo. Então, como que eu vou fazer então para determinar a minha velocidade resultante no ponto 2? Para determinar essa velocidade resultante, você vai perceber que aqui forma o quê? Um triângulo retângulo. Então aqui você tem VPC, aqui você tem no pontilhado a sua velocidade CS, então falta você determinar o quê? A velocidade resultante. A velocidade resultante, num ponto que acontece na lateral da roda, tanto no ponto 2 quanto no ponto 4, ela vai ser dada por quem? Pela raiz quadrada de VPC ao quadrado mais VCS ao quadrado. Essa é a nossa velocidade resultante. Beleza? Levando em consideração que a velocidade de translação é igual à velocidade de rotação, então eu posso dizer o seguinte, que VPC é igual a VCS. E eu vou chamar isso aqui, então, de quê? De V. Então, essa nossa velocidade resultante, ela vai ser dada pela relação raiz quadrada de 2V ao quadrado. Ou seja, a velocidade resultante em um ponto na lateral da roda, seja no ponto 2 ou no ponto 4, ela é de V que multiplica a raiz quadrada de 2. Então, com isso, com essa equação, eu consigo determinar, então, a velocidade resultante em pontos que estejam na lateral da roda, tanto no ponto 2 quanto no ponto 4. O que muda com relação ao ponto 4? O que muda com relação ao ponto 4 é que para cima aqui eu tenho o meu VPC, certo? E para cá eu tenho o quê? O meu VCS. Então, a minha velocidade resultante agora vai estar o quê? Apontando para cima. Só isso que muda. Mas em módulo, continua tendo o mesmo valor, que é V raiz quadrada de 2, tá bom? Pessoal, e para a gente finalizar essa nossa aula de composição de movimentos, eu posso ter uma situação igual no ponto 3. Eu posso ter essa situação 3, na qual o ponto, a velocidade resultante, ela vai ser dada em relação a um ponto 3 que está em contato com o solo, que está em contato com o chão, né? Então, para isso, eu vou levar em consideração o VCS, que é a velocidade de translação da roda, a velocidade do centro da roda em relação ao solo, e o VPC é a velocidade do ponto em relação ao centro da roda, que equivale à nossa velocidade de rotação da roda. Nesse caso aqui, a nossa velocidade resultante,
ela vai ser dada pela diferença entre as duas velocidades, ou seja, vai ser VCS menos VPC. Levando em consideração que a velocidade de translação é igual à velocidade de rotação, ou seja, VCS é igual a VPC, e eu vou chamar isso aqui de V, eu posso dizer então que a minha velocidade resultante, que é o meu VR, vai ser V menos V, ou seja, a velocidade resultante no ponto 3, que está em contato com o solo, ela é igual a quanto? É igual a 0. Então a gente considera que nesse ponto a roda esteja o quê? Parada, tá? Pessoal, vou encerrar aqui então as nossas videoaulas a respeito de composição de movimentos. Espero que tenha ficado claro para todos, tá? Estudem, um abraço, fica com Deus e até as nossas próximas videoaulas. Tchau, tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.